Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, um Encontro com Medrado. Nessa live onde a gente tem semanalmente, né, a gente fala quais são as melhores estratégias, como você ter uma alimentação saudável todos os dias de forma descomplicada. Meu nome é Gabriel Medrado, eu sou nutricionista esportivo e hoje o tema será em como se alimentar bem, mesmo sem se privar do que gosta de comer. Então, como ter uma alimentação saudável, como se alimentar bem sem se privar, né, daquilo que você gosta de comer, daquilo que você tem uma paixão de comer. Então, muitas das vezes a pessoa fala: nossa, eu não quero fazer dieta, porque fazer dieta já quer dizer que eu vou ter que deixar de comer algumas coisas, quer dizer que eu vou ter que deixar de comer meu chocolate, que eu vou ter que deixar de comer um biscoito, que eu vou ter que deixar de comer pão, eu vou ter que deixar de comer feijão, eu vou ter que deixar de comer frutas, né? Então hoje em dia a gente ouve de tudo, então todo mundo tem alguma pessoa, algum familiar, algum amigo no qual fala assim: nossa, eu não vou fazer dieta não, porque fazer dieta ele vai mandar eu cortar várias coisas, ele vai me privar da minha cervejinha no final de semana, ele vai tirar o meu pão do café da manhã, ele vai tirar o meu chocolatinho ali da sobremesa do almoço. Então uma pessoa sempre tem essa conotação com a dieta, né? Pensar que fazer dieta, ter uma alimentação saudável, se alimentar bem, pressupõe que você vai ter que cortar toda a alegria de fazer uma alimentação, né? De fazer uma nutrição. E isso está para lá de errado em todos os sentidos, Então você ter uma alimentação saudável não quer dizer que você vai precisar privar daquilo que você gosta de comer, ou ainda ter só tristeza durante toda a sua jornada com a nutrição. Até porque, já falamos aqui anteriormente, né, ter uma alimentação saudável quer dizer que você tem que ter uma alimentação que você consegue executar por muito tempo. Então existe o plano nutricional que a gente vai fazer, que a gente falou anteriormente, que a gente fala o tempo inteiro, né? Então existe a dieta, né? O plano nutricional, aquilo que está calculado, estabelecido para você, aquilo que está de fato montado para você seguir durante aquela trajetória, durante aquela etapa. E por trás do plano nutricional existe toda uma educação nutricional, todo um comportamento, todo um conjunto de hábitos que você aprende, né, durante toda a sua jornada, que faz com que você alcance o seu resultado e mantenha este resultado pela vida inteira. Então o plano nutricional ele é meio que um instrumento para poder começar a formar estes hábitos, mas os hábitos eles são mais importantes do que necessariamente a dieta nesse sentido, porque você leva eles por longo prazo e aí faz com que você, obviamente, né, tenha os seus resultados também de longo prazo. Então você que está chegando aqui agora já vai mandando aí o seu alô no chat para a gente já conversar e eu vou trazer para vocês alguns conceitos do que a gente vai falar desse tema. Além disso, eu vou falar onde que as pessoas mais erram, né? Onde é que todo mundo que eu percebo que conversa comigo sobre uma alimentação saudável, que apresenta essa narrativa, né? Esse termo de não, vou ter que me privar de comer tudo aquilo que eu gosto de comer, né? De como que a gente começa a melhorar isso. Então, onde é que essas pessoas erram nesse aspecto, né? Então, como é que as pessoas falam isso e como que isso está errado durante o processo de ter uma alimentação saudável e como, obviamente, né, como é que a gente melhora, como é que você pode ter uma alimentação saudável, uma alimentação boa, né, comer bem, sem que você se prive de comer aquilo que você gosta, sem você se privar de tomar uma cervejinha no final de semana, sem você se privar de comer um almoço de domingo com a família, ou de comer uma pizza no sábado, ou de comer, né, um chocolate no almoço. Então, como você vai solucionar essa grande questão? Então, antes de mais nada, é importante te lembrar o que é se alimentar bem, né? Então, o que faz com que a pessoa tenha uma alimentação saudável? Então, existem as coisas que são e as coisas que não são, né? Então, o que é que não é ter uma alimentação saudável? Não é ter uma alimentação saudável você, sei lá, fazer 5 refeições por dia. Então, se alimentar bem não quer dizer que você precisa fazer 5 refeições iguais de frango com batata doce todos os dias durante um ano para você ter uma alimentação saudável, né? Se alimentar bem não é você ter essa monotonia alimentar.
Então se alimentar bem, ele vai além disso. Outra coisa é que se alimentar bem não está relacionado, por exemplo, com sair cortando as coisas. Então quando a gente fala, né, vou estar em dieta, então quer dizer o quê? Vai cortar cerveja, corta o álcool, corta o açúcar, corta o glúten, corta a lactose, corta a alegria, corta tudo. Então uma pessoa se priva de tudo para poder estar dentro daquela estratégia ali, sendo que muitas das vezes, obviamente, né, ela não vai conseguir dar continuidade àquilo ali. E se alimentar bem vai além disso, né? Então quando a gente fala de se alimentar bem, a gente não está falando que você precisa cortar as coisas. Existem alimentos, existem alguns comportamentos que você vai ter no seu cotidiano que fazem com que o seu resultado não chegue, né? São comportamentos, são hábitos que eles são disfuncionais e são sabotadores do seu resultado. Então quando você começa a podar esses hábitos, quando você começa a regularizar essas questões, você começa a ver mais resultados, né? Mas isso não está relacionado com o se privar de comer determinado alimento, tá? Então você precisa, na verdade, quando a gente fala em ter uma alimentação saudável, em se alimentar bem, a gente está falando, na verdade, de você construir hábitos que criam em você determinado grau de consciência sobre o que você faz da sua rotina. Então o primeiro passo é você perceber o que é que você tem da sua rotina que você percebe que você faz em excesso. Então esse é o primeiro ponto. Então antes de você pensar, eu vou ter que cortar todos os pães que eu como no meu dia, você tem que pensar o seguinte: será que pão é um problema no meu dia a dia? Ou seja, será que no meu dia a dia eu como muito pão, né? E a partir disso, ao invés de você botar na sua cabeça a meta de você cortar o pão de vez, tirar todos os pães da sua vida, você pensa, se eu como 4 pães no meu café da manhã, vamos fazer um teste, vamos comer 3 pães no café da manhã para poder ver como é que isso seria em resultados, né? Então quando você faz isso, você começa a não se privar daquilo que você gosta, mas você começa a comer aquilo que você gosta com mais comedimento, porque aquilo que você está fazendo pode estar atrapalhando o seu resultado, tá? Então quando a gente fala de você ter uma alimentação saudável, de você se alimentar bem, o primeiro passo é você criar uma consciência daquilo que você faz no dia a dia. E muitas das vezes quando vocês falam assim, eu vou precisar cortar tal coisa, normalmente são as coisas que vocês já percebem que atrapalham o seu resultado. Então isso é uma pergunta que normalmente eu faço dentro do consultório, né? Se a pessoa, existe algum fator que ela já percebeu que atrapalha o resultado dela, né? Quais são as coisas que trazem dificuldade para a rotina dela. E a pessoa às vezes já fala, nossa, o que me prejudica muito é o final de semana. Então nesse final de semana você já começa a perceber que existe algum grau de excesso, né? Que já existe um extrapolar dentro desse final de semana que pode estar prejudicando o seu resultado. Eu vou trazer para vocês aqui um caso que foi muito interessante na época com o paciente. Outros pacientes também foram casos semelhantes a esse que eu vou falar para vocês, que isso está muito evidente dentro da prática clínica. Então não adianta só você chegar para a pessoa e falar assim, você vai comer tanto de frango, batata doce, vai cortar isso, vai cortar aquilo, você vai cortar brasileiro, vai fazer, que a pessoa vai seguir aquilo ali, por exemplo, por 1 semana, 2, 3 semanas, só que daí em diante ela começa a não conseguir sustentar esse tipo de privação. Então quando você chega para uma pessoa e fala assim, você que adora pão, eu vou cortar todos os pães da sua vida, você até consegue ficar sem pão na sua vida durante 1 semana, durante 2, né? Aí a gente começa a testar mesmo o seu amor na 3ª semana. Aí na 3ª semana você começa a entrar em conflito, aquela batalha, né? Será que eu quero mesmo perder peso e tudo mais? Será que isso é muito importante na minha vida? Ou será que eu gosto mais do pão? Não? Porque o pão é alegria, desde que eu sou pequeno, o pão tá ali, aquele pão quentinho que vem da padaria certinho pra minha casa, com a manteiguinha que você derruba, a manteiguinha cheia, derrete sozinha. Aí você fala, entre isso aqui e o emagrecer, isso aqui, Então na 3ª semana você já, abandona tudo e tudo mais. E aí você faz o quê? Né? Após esse abandono, você começa a se frustrar, porque você pensa logo que você não é competente o suficiente para seguir uma dieta, para poder seguir aquilo dali e que tudo mais, né? E que emagrecer não é para você, né? E que ter uma alimentação saudável não é para você. E isso está errado, né? Esse é um pensamento que é disfuncional, tá? Então a primeira coisa que você precisa ter é uma consciência de como está a sua rotina, né? E lembrar que, claro, nós comemos por motivos diferentes, né? Nossa alimentação ela vai variar de acordo com cada situação, né? Então provavelmente você já percebeu que você não tem apenas uma alimentação meramente para se nutrir, né? Então, embora essa seja a característica primária da nutrição, suprir uma demanda que é biológica.
Então, quando a gente fala em se alimentar bem, a gente está falando em nutrir o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo tem uma necessidade de calorias, uma necessidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de vitaminas, de minerais, né? Uma necessidade de água. Então, dentro de toda a alimentação, o nosso corpo tem uma primeira necessidade que é biológica. Então, quando você sente fome, por exemplo, é uma fome daquilo que você está em falta, que é calorias, muitas das vezes. Então, você vai comer aquilo que está à sua frente, né, para você suprir essa fome. Já se você tem uma fome, e aí você tem uma fome específica de alguma coisa, tipo, não, eu estou morrendo de fome. Aí eu falo assim, não, mas tem aqui, sei lá, um aipim. Aí a pessoa fala assim, pô, mas eu não estou com fome de aipim. Opa! Então talvez não seja uma fome biológica, né? Seja uma fome psicológica, uma fome emocional. Então saber identificar essas questões é muito importante para que você consiga, de fato, criar graus de consciência e melhorar a sua relação com a alimentação. Dessa forma, você começa a perceber aquilo que você come em excesso e por que você come isso em excesso. Porque o comportamento de se alimentar, ele vai para além desse quesito de suprir uma demanda biológica. E aí você criar essa percepção daquilo que é o comer emocional, por exemplo, é muito importante para que você consiga regularizar todos esses pontos, tá? Então, primeiro ponto que a gente fala sobre se alimentar bem, você primeiramente, né, já que está aqui me assistindo, você já teve um comer emocional, né? Essa fome de uma comida que é específica, né? Então assim, aquela fome sempre, pô, você criança, jovem, na casa de seus pais, né? Chega ali sexta-feira à noite e você fala, pô, minha mãe, eu tô com a fome. Aí então você olha pro amado ou pra amada e fala assim, pô, tô morrendo de fome. Aí a pessoa fala assim, e aí, pô, tem arroz e feijão na geladeira, tem frango. Aí a pessoa, eu não tô com fome de arroz e feijão e frango, eu tô com fome de uma pizza. Então pronto, esse comer uma fome de uma pizza já aconteceu com você? Pois então, né? Esse é um comer que ele não é um comer para suprir uma demanda biológica, né? Ele é um comer para suprir uma demanda, às vezes emocional, às vezes de fato um quesito social, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma refeição específica, a gente tem que levar em consideração todo um contexto, um grupo de amigos que estão ali, né? Então, quando a gente vai fazer uma refeição com os familiares, por exemplo, uma refeição com a amada ou com o amado, sábado de noite, aquela coisa romântica, bonita, você não brota um arroz com feijão, né? Você não vai brotar um arroz com feijão, uma galinhada de noite, uma farinha, pá, daquele dia. Não. Existe todo um contexto romântico que meio que exige, né, você ter ali, sei lá, uma pizza, uma massazinha, um risoto, uma coisinha mais sofisticada, uma coisinha mais assim, malemolente, aquela coisinha que você, pô, olha aqui, mano, olha os dotes culinários que o homem tem. Entendeu? Então tem aquela outra relação, não é uma comida meio que aquele normal que você come do dia a dia, né? Então, saber identificar que essas são situações que vão acontecer, né? Existe este motivo para você se alimentar, um motivo social de você estar ali no meio de outras pessoas, né? Um churras. Quando você está no churrasco, você não está ali, estou aqui agora batendo meu aporte de proteínas. Não, você não está fazendo isso, né? No meio de um churrasco, você está ali para poder se divertir, confraternizar com os amigos, né? E esse comer é muito legítimo. E agora você entender o motivo do porquê você come daquele jeito, né? Então, bom, quando você tem esse se alimentar bem também, né, quando você começa a aprender a se alimentar bem, além de você começar a entender como é que você tem a sua rotina alimentar, ter mais consciência da sua rotina alimentar e ter ainda mais a consciência daquilo que é a sua fome, de como é que você come em determinadas situações, seja para suprir suas demandas biológicas, seja nos eventos sociais, né, ou então eventos com o amado ou com o amado, né, você vai ter que também, você começa a aprender também a saber fazer boas escolhas, né? Então você começa a olhar para a sua rotina e você começa a perceber, pô, se eu estou aqui na minha rotina de segunda a sexta, eu estou super dentro do meu planejamento nutricional, estou tudo super tranquilo. Então chega no final de semana, vai ter aquele jantar com a amada, você vai saber se você vai fazer uma comida, sei lá, cheia de massas e uns petiscos, queijos e vinhos, aquela coisa toda, ou se você vai fazer uma coisinha mais light, né? Uma saladinha, um preparo assim mais sofisticado, mais leve, né? Um peixe grelhado, essas coisas assim. Então você já vai começar a entender mais sobre como é que funciona toda essa sua dinâmica e você começa a saber fazer boas escolhas.
tanto nesse quesito de fazer boas escolhas através da consciência, como fazer boas escolhas, por exemplo, dentro do que a gente tem na alimentação, né? Então, no mercado, quando você vai ao mercado, né, você começa a identificar o que de fato é um alimento integral, o que é um alimento fitness, vamos dizer assim, e o que é um alimento que não é fitness. Você começa a saber ler os rótulos para entender se aquele alimento de fato ele é saudável ou não, né? Então você sabe identificar, me conte aqui já também nos comentários se você sabe identificar isso, né? Então existe uma diferença, sabe, como você, independente do que uma pessoa lança, um produto novo lançou hoje, quem sabe identificar, quem sabe fazer boas escolhas alimentares, quem sabe ler um rótulo alimentar, sabe olhar para aquilo dali e falar, isso aqui é um alimento que presta, isso aqui não é um alimento que não é tão bom assim, não deve colocar todos os dias da minha semana, né? Então saber fazer boas escolhas alimentares é um processo do se alimentar bem, tá? Além disso, você começa a olhar para tudo que você faz e entender o quanto que é muito, o quanto que é pouco e o quanto que é o necessário, né? Então é muito comum quando a galera chega para mim e fala assim, não, eu tenho o hábito de me pesar todos os dias, né? Então se pesar, então toda semana eu me peso. Então a pessoa chega sobre uma balança de pesar o humano mesmo, né? E aí começa a identificar, eu tô com 85 quilos, eu ganhei 2 quilos, eu perdi 3 quilos. E aquilo dali, eu sempre digo, aquele dali não é um bom marcador. O seu resultado ele vai ser muito mais expressivo quando você deixar de usar a balança de pesar o seu corpo e começar a usar a balança que pesa o seu alimento, né? Porque quando você começa a ter mais uso dessa balança que pesa os alimentos, você começa a perceber o quanto que é muito, o quanto que é pouco e quanto que é necessário para você obter um determinado resultado, né? Então, por exemplo, você quer emagrecer. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter um conjunto de comidas que ela vai precisar que tem uma quantidade específica. Então, por exemplo, cada refeição, ela tem uma refeição que tem uma quantidade específica de batata doce, por exemplo, para ficar mais prático, né? Então, batata doce tem uma quantidade, sei lá, de 100 gramas para ela. Então, aquilo é o suficiente. Se ela comer 50 gramas de batata doce, claramente ela está comendo menos do que ela precisa, né? E se ela comer menos do que ela precisa, ela vai ter efeitos colaterais disso, seja fraqueza, seja falta de paciência, seja falta de energia, né? Seja uma deficiência do sono, na qualidade do sono. Então ela vai ter colaterais dessa carência da batata doce, por exemplo. Já se ela come, né? Se ela precisaria comer 100 gramas e ela começa a comer 200 gramas, ela começa a colher um outro colateral, que é o colateral de você acumular, por exemplo, quantidade daquilo que você não queria. Então, esse carboidrato que ela consumiu em excesso, as calorias que ela consumiu em excesso, podem atrapalhar o resultado dela no sentido de evitar que ela perca peso, né? Fazer ainda até com que ela ganhe peso, né? Então, pode prejudicar ela nesse aspecto. E a balança, ela te diz isso. O que é 100 gramas de batata doce? O que é 50 gramas de batata doce? O que é 200 gramas de batata doce? E então a balança, ela te diz o quanto que é muito, o quanto que é suficiente e o quanto que é pouco, tá? Então você começa a olhar para o seu dia a dia com esse olhar do quanto que é muito no seu almoço, quanto que é pouco no seu almoço, quanto que é muito no seu lanche da tarde, né? Então você começa a olhar. Quando você aprende a se alimentar bem, você começa a saber olhar e fazer essas boas escolhas, né? Entender o quanto é que é muito, o que é pouco, o quanto que é necessário na sua vida. E por último, e não menos importante, o conjunto de tudo isso, de você ter consciência da sua rotina, de você ter consciência dos comportamentos que você tem ao se alimentar, então os motivos que levam você a se alimentar, além disso, de você olhar para os rótulos, olhar para as seleções de alimentos que você faz com a maneira mais sábia, né? Então saber fazer boas escolhas desses alimentos, tudo isso, né? E além de você perceber o quanto que é muito, quanto que é pouco e quanto que é suficiente para você, tudo isso gera para você uma coisa chamada autonomia. E o se alimentar bem requer um certo grau de autonomia. O que é autonomia? Tudo isso que eu falei para vocês foi a partir de princípios, né? De conceitos que foram aprendidos. Então eu tive consciência de alguns conceitos, tive consciência dos meus movimentos, tive consciência dos conceitos e a partir disso eu começo a criar autonomia. Ou seja, eu no mercado sozinho, eu consigo olhar e saber o que vai ser levado para minha casa ou não. Eu sozinho consigo chegar na minha casa e botar as quantidades suficientes para mim do meu almoço, do meu jantar, e tudo isso é um processo de autonomia. Então, depois de tempo você praticando essa consciência e estudando essas coisas, estudando não necessariamente, mas aplicando os princípios, você começa a ser mais autônomo.
autônomo. E quando você é autônomo, você começa a perceber que se privar não é um caminho saudável. Se privar não é um caminho longevo. Você não vai conseguir manter nada na sua vida se você se priva de uma forma não sábia, né? Para não dizer uma forma burra, né? Então muitas vezes a pessoa chega e ela tem uma péssima experiência com a dieta justamente porque ela se priva de uma forma não inteligente, né? E aí quando você tem essa autonomia, você entende o quanto que você vai comer que é necessário, que é suficiente para você, e o quanto que de coisa que você vai precisar privar, quanto de coisa que você não vai precisar privar, e como é que você vai fazer todo esse movimento, tá? Então, por que saber dessas questões e procurar ter essa autonomia vai ser importante para você? Vai ser importante para você aprender tudo isso justamente porque você provavelmente já passou por várias estratégias nas quais você começou muito empolgado, começou muito impetuoso, chegou lá botando para lá com muita energia, e depois que ao fazer isso, né, ao ter encontrar que ali dentro daquela estratégia você se privava de muita alegria da sua vida, você começa a abandonar aquilo, né? Por quê? Porque você se privou de forma desnecessária, né? Então, você que já abandonou várias estratégias, você provavelmente sofre desse mal, né? Então, você já deve ter feito vários cortes que você pensou que iam ser a solução, você se privou de forma a privar muito sua alegria, a privar de forma descontrolada e desnecessária algumas coisas, e isso fez com que você tivesse os colaterais de abandono da estratégia mesmo. Porque você consegue muito bem seguir uma estratégia com a privação daquilo que você gosta muito de comer, como por exemplo o pão. Mas aquilo não vai ser sustentado por muito tempo. E aí no momento que você parar de fazer isso daí, você vai ter uma supercompensação deste alimento. Então se você se priva, por exemplo, do consumo de bebida alcoólica, porque você está dentro de uma estratégia nutricional, e aí você para de beber durante um mês, quando você voltar a beber, com certeza você já vai voltar com os 2 pés na caixa dos peitos da bebida, entendeu? Você vai chegar assim, entrando na porta de voadora de 2 pés, acabando com tudo. Então quando você fizer isso, você vai perceber que você, né, claramente chutou para a barraca, destruiu lá tudo o que você estava querendo construir, e você não vai sustentar a estratégia. Então a partir do momento que você faz isso, você começa a retornar os hábitos que você tinha antes, que nenhum deles foram perdidos, né? Porque eles só foram privados naquele momento, eles foram silenciados naquele momento. Então, isso não fez com que você aprendesse um hábito novo, fez com que apenas você começasse a criar um grau de inibição daquilo dali. E depois que você tirou esse fator que inibia aquilo dali, você, né, chutou o pau da barraca. E aí o bicho pegou para tudo quanto é lado, né? Então, você talvez também tenha tido uma outra experiência, que é a experiência, na verdade, de você se privar de todos os alimentos que você falou, não, esses alimentos são ruins, e cometer o excesso, né, de comer coisas saudáveis. Então isso é muito claro de se ver. Hoje em dia tem gente que perturba com isso, né? Então como é que acontece? A pessoa chega e não come, por exemplo, um beijinho, né? Beijinho, o doce, ou um brigadeiro, né? E aí ela não come brigadeiro porque ela fala, não, comer brigadeiro engorda, comer brigadeiro vai me fazer perder todo o meu peso. Ela não vai comer o brigadeiro porque o brigadeiro, ele é tipo assim, aquela bolinha ali tem 1000 calorias. Não tem, mas a pessoa bota assim na cabeça que se ela comer aquele brigadeiro, o mundo perdeu. Aí ela viu na internet que existe um brigadeiro fitness, que é uma forma muito escrota de dar um nome para umas coisas que faz com biomassa de banana da terra, essas coisas assim, que não é brigadeiro. Porque se não tem o leite condensado e não tem o Nescauzinho ali, não é brigadeiro. É um outro doce que dá ser outro nome sem ser brigadeiro, que tenta imitar assim o brigadeiro. Enfim, aí a pessoa chega ali, vamos supor, um brigadeirozinho daquele ali tem no seu total de 150 calorias, né? Um brigadeirozinho assim de 20 gramas, 150 calorias. E ela, não vou comer isso daqui. Aí ela vai, fica 2 horas na cozinha produzindo o brigadeiro de biomassa da banana terra com cacau em pó. E aí bota lá um leite de castanha, bota um negócio assim muito doido. No final, ela produz um brigadeiro depois de muito trabalho, mais ou menos parecido, com sabor meio menos assim, igual do brigadeiro, que tem um total de 150 calorias. Então o que aconteceu aí? Ela teve uma opção que foi um pouquinho mais qualificada no quesito dos componentes que compõem aquilo ali, né? Do que compõe esse brigadeiro. Então, pô, biomassa da banana da terra tem uma funcionalidade muito interessante para a nossa saúde intestinal, cacau em pó também, não tem adição de açúcares, então isso é muito interessante. Mas no quesito calórico é a mesma coisa. Então o que acontece?
se essa pessoa tem uma necessidade, uma vontade de comer um doce, um brigadeiro, dentro da dieta dela, tem muitas fontes de fibras ali que também vão fazer o mesmo papel que essa biomassa da banana da terra. Vai ter o cacau em pó, por exemplo, em outra, por exemplo, uma panqueca pode estar ali e suprir essa demanda que a gente está, se estiver fazendo sentido na estratégia. Então a gente tem como ofertar essas fibras, ofertar tudo isso e chegar para ela e falar assim, como brigadeiro, minha amiga, porque no final das contas, aquilo dali tem a mesma caloria, por exemplo, que esse brigadeiro que demorou suas 2 horas de trabalho ali para você fazer. Então às vezes você está ali fazendo só aquela refeição ali, fica muito feliz não, e não está tendo um bom resultado porque você está trocando 6 por meia dúzia muitas das vezes, né? Ou ainda, esse foi um exemplo super tranquilo, porque tem gente que, por exemplo, vai pegar, sente vontade de comer um docinho desse e não come, aí ela vai fazer um bolo que utiliza lá uma quantidade enorme de gordura vinda do óleo de coco, vinda de castanha, farinha de castanha e tudo mais, farinha de amêndoa, e aí ali tem um valor calórico muito maior do que o brigadeirozinho que mataria a fome de doce dela. Entendeu? Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, Gabriel, quando eu tenho vontade de comer um doce, o que é que eu faço? Eu falo assim, rapaz, come o doce, né? Senta ali, come o brigadeiro, come o chocolate, né? Come numa quantidade pequena, não precisa você destruir uma cacau show da vida. Você senta, come certinho e tal. Aquela coisa boa, satisfaz. Não precisa você inventar a roda para poder resolver o seu problema, tá? Então, a alimentação, por mais que o alimento seja mais fitness, por exemplo, ele continua tendo valores calóricos, né? E ele pode atrapalhar o seu resultado dependendo de como você faça. Não é porque é um alimento super saudável, né, que não vai gerar um mal, tá? Eu vejo muitas vezes a pessoa falar assim, não, porque o certo é você cortar o glúten, não é certo é você cortar os alimentos que são com carne de origem animal, é você cortar todos os alimentos de origem animal. Aí eu falo, batata frita é sem glúten e é vegano, não tem origem animal. Vai lá fazer sua dieta de batata frita para você ver qual é o resultado que você vai ter no final das contas, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração. Não é uma coisa tão básica assim como as pessoas pensam, não é tão simples assim como as pessoas tendem a acreditar, tá? E aí quando você chega numa fase da vida, né, que você já tentou se alimentar bem e aí você viu que não estava funcionando e tentava e voltava e voltava e tudo mais. E qual é a grande questão? Se você não aprende a se alimentar bem sem fazer esse tipo de privação desnecessária, o que vai acontecer com você, né? Falei pra vocês, você chega, né? A pessoa adora pão, né? Ela adora pão, come pão, 4 pães em manto, aí ela corta pão, e aí ela corta todo o pão, e aí cortou todo, foi de capô, então corta tudo, aí começa a perder peso, começa a ter resultado, aí ela começa a ver que aquilo ali, tá funcionando, só que ela tá triste, ela tá insatisfeita, mas ela tá bem, porque o corpo dela tá mostrando ali, aí ela vai, aí chega um momento que o resultado, né, como eu falei, não é tão interessante quanto a alegria de você comer esse pão, né, aí o que ela faz? Para a dieta, para a estratégia, para de fazer as coisas, para a privação que ela fez de forma desregulada e começa a comer tudo de novo e agora pior, começa a comer, era 4 pães, agora vão ser 6 pães, então começa a comer todos os tipos de pão, baguete, pão, bolinho, todo pão, vai comendo tudo. O que acontece com ela? É efeito sanfona, Então ela começou a ter um movimento de supercompensação de uma falta. Então se você tem uma privação muito exacerbada, de fato você pode gerar, né, uma supercompensação dessa falta lá na frente. Então você que ali adora comer um chocolate no pós-almoço, agora está segurando durante 15 dias, 30 dias sem comer o doce. E aí você vê as pessoas comendo o doce, você fica ali olhando aquela ânsia. Às vezes tem até um grau assim, né, que cheira o chocolate, mas não come o chocolate. Então você fica ali só, né, se martirizando, se privando. Aí você chega depois de um mês, você desce uma cacau show inteira e você come tudo. E aí isso gera para você um prejuízo enorme, né? Então um prejuízo enorme. Além de você ter um certo grau de diarreia ali, né, depois de você comer chocolate todo, e a frustração que você teve, você começa a perder a sua energia de se manter em uma dieta, porque você se privou de forma desnecessária e não aprendeu a como se alimentar bem, tendo o chocolatinho ali na sua vida todos os dias, né? Se for o caso, desde que esteja ali calculado do jeito que a gente botou, né? Desde que esteja ali dentro do planejamento. Vai ter chocolate todo dia, se for o caso, né? Tem pão todo dia, se for o caso. Por quê? Porque está ali calculado, está ali bem feito, você sabe se alimentar bem. Ao longo do seu dia você tem várias fontes de fibras, então comer uma fonte de açúcar ali, de rápida absorção, não vai destruir a sua vida, não vai destruir o seu resultado,
tá? O que vai destruir o seu resultado é você tentar seguir algo e abandonar isso e ficar o resto do tempo sem resultado algum. Além disso, né, você tem os efeitos do estresse, da ansiedade que você vai gerando sempre, tá? Então a grande pergunta de R$1 milhão que a gente tem que fazer, né? Olha aqui, ó, botaram aqui, ó, todos os dias como um quadradinho de chocolate, faz parte da minha sobrevivência. É isso aí, mano, é isso aí. Justamente porque se você gosta de comer o chocolatinho, se você tem essa vontade de comer o chocolatinho, ele não vai influenciar, né? Assim como eu já disse aqui, né, um prato de salada com frango não faz com que você emagreça, assim como uma refeição fora da dieta, como um hambúrguer, por exemplo, não faz com que você engorde o absurdo, né? O que vai fazer com que você faça um ou outro, né, engorde ou emagreça, é o conjunto de hábitos que você tem no seu dia a dia, né? É o conjunto de coisas que você tem no seu dia a dia, tá? Então é necessário que você leve sempre isso em consideração, tá? Antes de você pensar assim, não, porque eu vou ter que restringir toda a minha vida para poder não comer, não ter isso daí. Pois bem, então o que vale mais, né? A grande pergunta é, porque quando a gente fala de dieta, obviamente a gente está falando que a gente vai regularizar algumas coisas, não estou falando que você se privar de tudo, mas também não é assim, né? Então, mais vale fazer uma dieta privando-se daquilo ou fazer uma dieta sem se privar, né? Sem se privar daquilo ali. Então mais vale fazer uma dieta, né? Tem pacientes às vezes que falam assim, Gabriel, não tenho maturidade para comer chocolate. E aí para essa pessoa vale mais tirar ou não tirar? Isso tudo é avaliado de forma individual, mas a grande questão é o seguinte, é lembrar que tudo na vida da gente vai depender do contexto que a gente está inserido, né? E às vezes a gente está numa situação da nossa vida que a gente está para frente demais para poder fazer os projetos e a gente está muito empolgado e a gente abraça mesmo e consegue fazer tudo. Mas tem vezes que a gente está meio mais ou menos, né? E aí não seria tão interessante. Então é importante primeiro olhar para isso. Mas a grande reflexão que eu faço para vocês sobre essa questão de fazer se privando ou não se privando é uma questão que é o seguinte: escolha, muitas vezes as pessoas confundem o que significa uma escolha, né? Uma escolha, o que significa isso? Significa que você seleciona algo no meio de, né? Então quando você seleciona algo, você sempre pensa assim, eu tô ganhando, né? Pô, ao invés de eu escolher ir pra praia, eu escolhi, sei lá, assistir o pôr do sol lá no Carmo, né? Então ao invés de fazer isso, eu escolhi aquilo, então eu escolhi estar numa praia, aquela coisa, sabe, maravilhosa e tudo mais, e contemplar aquilo tudo. Então todo mundo olha a escolha com um olhar de que você ganhou algo, mas é importante você lembrar que existe esse lado da escolha e existe um lado ainda mais importante da escolha, que é o quanto que você deixou de, né? Então quando a gente fala escolher, é você selecionar uma coisa no meio de outras coisas. Então, a partir do momento que você acordou, por exemplo, às 5 horas da manhã e você escolheu ir treinar, você deixou de fazer várias outras coisas, né? Você deixou de dormir, você deixou de se alimentar, por exemplo, com mais tempo, você deixou de, sei lá, ir trabalhar num projeto seu. Então, tudo isso você deixou de ir. Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa outras coisas. E por que eu estou falando isso para você? Porque a partir do momento que você percebe o que você quer da sua vida, você entende claramente o que é que você está deixando para trás, o que você está deixando de ir. Então quando eu falo para você, você come 4 pães no dia e agora você vai comer 2 pães, você está deixando de comer 2 pães. E essa é uma percepção que você precisa ter de fato, né? Mas você está fazendo isso por uma escolha, que é a escolha de ter melhores resultados, por exemplo. Né? Então essa escolha pressupõe uma abdicação de algo, né? Impõe que você vai deixar de fazer alguma coisa. Então é importantíssimo que você tenha isso em mente. Por quê? Porque toda vez que a gente fala de se alimentar bem, a gente fala de um propósito maior do que o teu prazer ali naquela hora. Você quer se alimentar bem porque, por exemplo, você quer ver seus filhos crescerem, você quer ter mais saúde, mais longevidade, você quer ter um corpo mais bonito do que você considera hoje. Então, tudo isso é uma questão de escolha. Porque você trabalha a mais, porque você quer colher um resultado diferente do resultado que você vem colhendo. E essa escolha, obviamente, você deixa de fazer outras coisas, né? Então quando uma pessoa vai estudar para um concurso, como é que ela faz, né? Ela deixa de sair para alguns eventos porque ela precisa dispor aquele tempo para poder estudar, né? Quando você está fazendo dieta, você deixa de se embriagar que nem um Jack Sparrow da vida, uma pessoa que sem limites, e começa a olhar para o consumo de bebida com mais controle. Então tudo isso é uma escolha
feita de forma legítima, autêntica, sua. Você mesmo selecionou e falou assim, eu não vou fazer determinadas coisas porque agora eu estou com este tipo de objetivo aqui na minha vida. Então você começa a olhar para isso com o olhar de escolha. Então ali mesmo, aqui mesmo no caso, a gente está aqui no consultório, e quando a gente está dentro de um início de um projeto, né, a gente começa a saber o que é que a gente vai escolher como prioridade e o que a gente não vai escolher como prioridade, né? E a gente escolhe se a gente vai saber lidar com esse alimento todos os dias na nossa dieta, como a Ivana colocou aqui, que todos os dias ela come um chocolatinho, e acredito eu, e ela também acredito eu, e eu tenho certeza disso, ela come uma quantidade pequena, né? Ela come de forma comedida, porque tá ali aquele chocolatinho todos os dias, já que ela faz tantas outras coisas, aquele chocolatinho ela não se permite. Isso é uma escolha de Ivana. Mas tem pessoas, por exemplo, como eu mesmo, que eu escolho não ter, por exemplo, biscoito maisena dentro de casa, porque eu sei, Gabriel sabe, que o biscoito maisena é meio que minha criptonita, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas eu deixo para você claro que eu sou o tipo de pessoa que eu não posso ter esse tipo de alimento dentro de casa, porque eu vou ali dar uma beliscadinha. Então eu prefiro não ter em casa. Então isso é uma escolha minha, escolher não deixar aquele alimento à minha disposição para que eu não consuma ele de forma desmedida, tá? E é um alimento que claramente não faz falta na minha vida, não tem nenhum tipo de benefício que somente o biscoito maisena vai me trazer, né? Então eu fico muito tranquilo quanto a isso, tá? E isso traz para muita gente um certo grau de ansiedade e um grau de ansiedade e de irritabilidade, vamos dizer assim, porque nós hoje em dia vivenciamos um paradigma da escolha. Paradigma da escolha é quando você tem muitas opções a serem seguidas, muitos caminhos a serem seguidos, e aí você fica meio que perdido em qual deles você vai escolher, né? Então às vezes você olha assim para tudo hoje em dia na internet e são tantas informações que brotam para cima de você que você fica meio que perdido em fazer, o que eu vou fazer da minha vida, né? E isso te desnorteia. E aí você influencia lá naquele ponto que eu falei lá no início, que você perde autoconsciência. Você começa a não se perceber como é que funciona a sua rotina. Então, esse paradigma da escolha, né? Esse paradigma de você falar assim, pô, e agora? Será que o certo na verdade é cortar o açúcar? Ou será que o certo é cortar o pão? Ou será que agora eu não vou beber mais na minha vida? Ou será que agora eu não vou... Sei lá, eu vou ter que acordar todo dia de manhã para treinar de manhã cedo, que nem os malucos que acordam 5 horas da manhã e já tá correndo na rua, depois volta para casa, depois tá limpo, depois vai treinar um dia. Não, não é bem assim, né? Então tudo isso que você precisa ver nesse paradigma da escolha é você começar a cortar esses laços dessas informações, que eu vou falar para você mais lá na frente. Mas isso é super natural hoje em dia, porque a gente tem a mídia social, a gente tem a internet hoje em dia, onde a gente é bombardeado dessas informações. Então às vezes a gente fica pensando que a gente não sabe fazer aquilo que a gente está fazendo agora, porque tem outras coisas que a gente pode fazer, e aí a gente fica pensando se a gente está fazendo da melhor forma possível. Meio confuso, mas faz muito sentido. E aí quando você vai fazer essa questão da escolha, a gente vai encontrar o meio termo. Então, entre você se privar 100% e nunca mais comer aquele alimento, ou você comer ele de forma super desmedida, super descontrolada, que nem você faz hoje, a gente vai fazer exatamente como eu fiz com um paciente meu uma vez. Ele tinha um consumo de uísque todo final de semana. Todo final de semana. Ou seja, sexta, sábado e domingo ele bebia uísque. Obviamente, ele não bebia uma garrafa de uísque toda sozinho no dia, mas ao longo do final de semana ele bebeu uma quantidade bem considerável para o objetivo que ele estava querendo alcançar. E aí o que aconteceu? A gente teve no primeiro plano da gente, de 30 dias, a gente teve uma conversa e eu falei para ele, vai ser necessário que você reduza. Eu vou precisar que você escolha um final de semana que você não faça uso de bebida alcoólica. Um final de semana. Você vai escolher um que você não vai fazer. Você vai olhar para o seu mês inteiro, são 4 finais de semana, você vai olhar um destes e você vai falar, este eu não vou beber. Faz de conta que você vai fazer algum procedimento cirúrgico, faz de conta que aquilo dali vai resolver todo o seu problema da sua vida, mas coloque isso em sua prioridade, tá? Você não vai beber nesse final de semana. Aí ele vai dizer, pronto, já sei qual que vai ser. Tem uma formatura, tem um negócio. Aí ele já se estabeleceu, calculou certinho, foi lá e fez. Nessa que ele fez, ele já teve bons resultados. Bons resultados. Mas esses bons resultados, eu fui lá e fiz aquela pergunta capciosa que o nutricionista pergunta, falou assim, como é que foi esse resultado para você? Né? Quais foram as suas percepções? Aí ele falou, pô, Gabi, eu percebi que eu melhorei. Só que eu acho que eu poderia ser um resultado melhor, pelo tempo que nós fizemos e tudo mais. Aí eu falo, alimentação, isso aqui a gente vai ajustar pouca coisa. Mas o consumo de bebida alcoólica, ele ainda continua sendo um gargalo desse seu resultado. Então, como a gente poderia fazer isso aqui? Você tem 4 finais de semana. Aí ele falou assim, você não vai cortar meu uísque. Eu vou fazer, não vou cortar o uísque. A gente vai fazer o seguinte, você vai escolher
dois finais de semana, que você pode beber o uísque tranquilamente. Então, só aqueles 2 finais de semana você fala, pô, aqui vai valer a pena de certeza. Esse aqui é o aniversário, esse aqui fulano vai me visitar e a gente vai ter esse encontro, né? Agora são 2 finais de semana que você vai fazer um ranking, né? Vai ter 2 finais de semana que vai ser aquela coisa assim, pô, você tá sozinho em casa só e vai beber pra ouvir um som, né? E esses 2 você vai deixar de beber. Você vai escolher 2 finais de semana que são tops pra você beber. Aí pronto, perfeito. Quando ele fez isso, ele foi, seguiu certinho a dieta, tudo certinho, e quando ele voltou, o resultado já foi muito melhor, muito melhor. Nessa que foi muito melhor, eu falei pra ele, e aí? Aí ele falou assim, não, agora foi muito bem, pô, agora o resultado tá bom, tá dentro do caminho que eu tô falando. Aí eu falei assim, então, ele falou assim, vai cortar o álcool. Eu falei assim, então você aprendeu que para você ter bons resultados, mais que bons resultados, você ter melhores resultados, ótimos resultados, você precisava consumir o álcool no máximo 2 vezes no mês, né? Então você selecionar e escolher quais são os 2 finais de semana que você vai beber é um movimento que faz com que você comece a ver o progresso do seu físico, né? Da sua composição corporal, da sua saúde, do seu desempenho na academia, né? Mas você não vai deixar de beber. Então você vai ter bons resultados no treino, bons resultados na sua composição corporal, bons resultados na sua saúde, mas não vai deixar de beber. Agora lembre-se, né, que esse consumo de bebida alcoólica no longuíssimo prazo e no longo prazo, ele vai ser prejudicial. Então possa ser que em algum momento da sua vida você tenha alguma complicação por causa disso, né? Então se atente ao consumo, né? Então tente ser mais moderado possível, mas para essa fase de agora perceba que não é necessário você se privar 100% desse consumo de álcool para ter bons resultados. Tá? Então a partir do momento que você faz isso, você começa a ficar mais tranquilo dentro da sua estratégia, né? Até porque a pessoa não isentou de vez, ele não virou um abstêmio da noite pro dia. Ele está ali agora regularizando isso daí. E quando ele quiser ter melhores resultados, ele vai diminuir mais o consumo do álcool, por exemplo, para poder alcançar esse resultado. Ou, caso ele perceba que ele aumentar esse consumo do álcool, ele vai ver que o resultado dele vai ser prejudicado nesse aspecto. Então tudo isso entrega para a gente informações de como fazer melhores escolhas e faz com que nós tenhamos esse grau de prioridade quando a gente estabelece o que a gente vai fazer da nossa vida, tá? Então esse é um processo muito, muito, muito pessoal e muito importante para que a pessoa tenha bons resultados, né? Ela começa a olhar para a vida dela com mais autonomia, ela começa a olhar, pô, se eu bagunçar bem no final de semana, segunda-feira eu tô péssimo, arrebentado, não consigo treinar nada. Mas se eu controlar minha onda, beber de forma moderada, fazer minhas refeições ali de uma forma mais tranquila, eu vou ter melhores resultados, não vou atrapalhar tanto assim o meu resultado. Então tudo isso para mim vai ser interessante nesse aspecto. E aí vamos lá. Perguntas que são importantes para você que está me assistindo aqui agora, né? Para entender melhor como vai ter essa alimentação boa sem você se privar de forma desnecessária, sem você se privar, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala de comer algo fora da dieta, vamos dizer assim, a gente está falando de comer necessariamente assim, uma pizza, um hambúrguer, comida baiana, essas coisas assim. Mas assim, já para eu perguntar para você mesmo, o que é que verdadeiramente você gosta? O que é que verdadeiramente você gosta de comer? Né? Quais são as comidas que você olha assim, nossa, essa comida aqui, meu amigo, botou assim Gabriel, uma pizzazinha de 4 queijos, aquele catupiry bonito, reluzente, oréganozinho, um gorgonzola, todo espalhado, todo salpicadinho assim na pizza, massinha fina, sensacional. Chega, tive um negócio aqui, né? Chega, salivei aqui agora. Então, eu verdadeiramente gosto da pizza de 4 queijos. Então, o que é que você que está me assistindo aqui agora gosta verdadeiramente de comer, né? Você sabe me dizer o que é que você gosta verdadeiramente de comer? Então, se você sabe me dizer, pode botar aqui nos comentários já o que você gosta, tá? E lembre-se o seguinte, que às vezes você gosta de comer algumas comidas, né? E você, tá aquele momento. E tem comidas que às vezes você nem gosta tanto assim e você vai lá e se joga e come. Então você, vamos supor, é do time que não gosta da pizza de 4 queijos. E aí sai comigo pra uma pizzaria, né? Então a gente vai, conversa bem, eu falo assim, pô, pizzazinha de 4 queijos, pô. Aí você fala, pô, eu tô de dieta. Você, não, mas eu já é pizza de 4 queijos, pô. Tô falando pra você, peça a pizza, você chega, você nem gosta tanto assim. Aí tu vai lá e come 2, 3, 4 fatias da pizza de 4 queijos, que você nem gosta tanto assim. Então parte dessa questão você precisa ter consciência disso. Se você quer comer, quando eu falo assim, se alimentar bem, sem se privar,
é sem se privar daquilo que você mais gosta de comer. E não daquilo que você gosta mais ou menos, né? Porque você está olhando para a sua rotina de forma a se olhar de forma equilibrada, né? Então você olha assim e fala assim, pô, eu vou sair da dieta, mas vou sair da dieta para comer aquilo que eu gosto de comer de fato. Se é um chocolatinho, é um chocolatinho. Não é um brigadeiro de biomassa da banana na terra. Se é um hambúrguer, é um hambúrguer, não é uma pizza de 4 queijos. Então você começa a saber fazer essa escolha. Então, muitas das vezes, provavelmente esse foi o seu caso, você saiu da dieta, você saiu com alguns amigos e você comeu algo que você não queria por pressão social. Então, verdadeiramente, você não gostava daquilo ali. Mas você comeu porque estava ali num grupo, no meio e tudo mais, né? Às vezes você nem gosta tanto assim de batata frita, mas a galera pediu batata frita, você está olhando muito pro além, aí você vai lá e petiscou batata frita. Então, pô, você nem gosta tanto assim. Então, por que você comeu aquilo dali? Então, você precisa criar essa autoconsciência de que se você quer sair do plano nutricional, por exemplo, a dia de refeição livre, por exemplo, é para você comer aquilo que lhe agrada, é para comer aquilo que brilha os seus olhos, aquilo que você fala assim, não, eu e pizza de 4 queijos é uma unanimidade, é aquela coisa assim única. Mas se você me botar, sei lá, uma pizza de atum, eu como, gosto, acho massa atum, porque tá na dieta, mas assim, você não come com aquele prazer inteiro. Então, claramente, se eu tiver em algum ambiente, for visitar alguém e aí brotou uma pizza de atum, eu vou falar, não, velho. Fique tranquilo que eu tô de boa aqui, porque já comi, já tô da refeição daqui a pouquinho. Não vou comer isso não, tá? Então, assim, olhe sempre isso. Olhe para você comer aquilo que você gosta de comer, aquilo que lhe dá prazer em comer. E não aquilo que está ali à sua disposição apenas, tá? Então, quando você tiver essa consciência, parte do caminho já está ganho. A outra questão é você ter uma percepção que é muito importante, muito. Isso aqui, rapaz, se você veio até aqui agora, está assistindo até agora, essa aqui você vai pegar o ouro. Eu pergunto para você, quando você vai comer, vou falar para você a pizza de 4 queijos, né? O exemplo da pizza de 4 queijos. Vou dizer para você o seguinte, quando você está em dieta, e aí você vai comer, sei lá, uma salada, né? Você vai comer lá vou dar um exemplo para você vai comer um ovo cozido. Como é que você come um ovo cozido, né, na dieta? Né? Aquela batata doce bem grande, assim. Você morre assim, né? Você fica ali, ó, né? Aí você olha para um brother comendo com aquela cara assim, meu Deus do céu, já não tem muita alegria. Você fala, pô, não gosto tanto assim de ovo, mas hoje foi a opção ovo, tô comendo aqui, né, daquele jeito. E aí quando eu chego pra você e falo assim, pô, velho, vamos lá comer uma pizza de 4 queijos, vamos supor que você seja que nem eu, adoro a pizza de 4 queijos, né? Aí você chega lá comigo na pizzaria, a pizza de 4 queijos chegando, reluzente, brilhosa, assim, ó, chega o queijo vem vibrando assim, ó, na hora que vem de tão quente. O que é que você faz quando você para pra comer ela? Faz assim, você come numa velocidade surreal, você come numa velocidade absurda, você come, parece até que estava em cárcere. Quando você começa a fazer uma comida assim, eu lhe pergunto, será que você verdadeiramente gosta de pizza de 4 queijos? Né? Porque se você gosta daquela comida, você não vai querer que ela acabe rápido. Então quando você vai comer aquela comida, você vai comer de forma lenta. Quando você for comer essa comida, que você gosta muito de comer, você não vai tolerar nem que uma pessoa fique conversando com você do seu lado. Você quer você ali, ó, aquela coisa, você, comida e você, aquela coisa ali pra, né, lento. Aí a pessoa, Gabriel, você, não fale nada, pelo amor de Deus, estou aqui, é um momento comida, sabe, o queijo aqui, sentindo gorgonzola, desfibrilando em minha boca aqui, meu amigo, estou aqui no momento vivenciando essa comida. Então assim, as comidas que você fala que nem gosta tanto assim, você come lento. E a comida que você gosta muito, você come da noite pro dia. Veja isso com uma pessoa que vai comer doce. Ela chega numa festa de criança, por exemplo, adora comer brigadeiro, fala assim, tá bom, chega no brigadeiro, vai, acabou o brigadeiro. Acabou. Você passou o brigadeiro 1 segundo. Às vezes ele nem passou por sua boca, você já engoliu ele inteiro, o brigadeiro. Então, pô, se você gosta tanto assim do brigadeiro, será que você não precisava comer ele de forma mais lenta, né? Ah, o brigadeiro é pequenininho. Você mordia ele, você não botava ele na boca. Você morde ele ali, ó, e fica com ele ali na boca, ó, apreciando o brigadeiro, comendo de forma lenta, mastigando, sentindo toda a sensação. Qualquer pessoa que conversa com você já cala a pessoa porque você está vivendo aquele momento. Você quer você sozinha, comendo aquele brigadeiro, sozinha, sem conversa, sem brigar, sem o povo fazendo zoada perto de você.
Então este é o movimento, é você perceber se você come aquilo dali com controle e apreciando, ou sem controle, sem apreciar. Então às vezes a pessoa se priva da comida de tal forma que quando ela come também, ela nem aprecia aquilo que ela está comendo ali na frente dela. E isso prejudica, obviamente, toda a experiência dela com a alimentação, toda a experiência dela com o comer mais saudável, tá? Então é necessário que você tenha essa percepção de, né, esse controle de comer de forma lenta. Além de você comer aquilo que verdadeiramente você gosta e não aquilo que botaram em sua frente, você de fato comer aquilo com prazer, sentindo conscientemente o sabor daquilo dali, né? Apreciando cada minuto daquela refeição, tá? E aí, também para isso, você precisa entender como que isso influencia na sua dieta do dia a dia. Então, ter disciplina facilita com que você diminua esses comeres, né? Esse comer de forma compulsiva, esse comer de forma desregulada, sem consciência daquilo que você está fazendo, tá? Então, um dos pontos que eu sempre ressalto com meus pacientes é você controlar aquilo que te sabota, né? Então, você olhar para aquilo que são as coisas que mais atrapalham a sua vida, tá? Então, quando você olha isso, então, se você quer se permitir todo final de semana comer algo saudável, comer uma coisa fora da sua dieta, então se você quer se permitir todo final de semana comer algo fora da sua dieta, né? Comer brigadeiro todos os dias você quer comer um brigadeiro, é necessário que você controle aquilo que faz o excesso na sua vida, né? Então aquilo que te atrapalha, aquilo que são sabotadores. O primeiro sabotador que a gente falou mais cedo, né? Pontuou mais cedo, que para mim é o biscoito maisena, é você entender quais são as criptonitas da sua pessoa, né? O que é criptonita? Criptonita é aquele mineral, né, que no filme do Super-Homem prejudicava o poder do rapaz, né? Então o Super-Homem ele ficava enfraquecido com a criptonita. Quando estivesse perto assim dele, ele não era mais o Super-Homem, ele era uma pessoa cansada, fraca, né? Então você percebe quais são as criptonitas que te atrapalham nos seus resultados, aquelas coisas que pegou na sua fraqueza, né? Então no meu ponto é o biscoito maisena. Então se no meu ponto é biscoito maisena, eu não tenho em casa. Porque eu sei que quando eu for sair da dieta, eu não vou sair para comer biscoito maisena. Eu vou sair para comer uma coisa que eu gosto muito de comer e que eu como de fato com moderação, de forma muito tranquila. Então, às vezes, para você, o que te faz sair da dieta de forma muito frequente é ter um sequilho em casa. Então, não tenha um sequilho em casa. Evite essas criptonitas. Não compre essas coisas que você tem em casa. Se você sabe que você gosta muito de jujuba, por exemplo, e jujuba te atrapalha no seu resultado, então não ter jujuba dentro de casa vai facilitar com que você tenha resultado, né? Porque se você sabe que aquilo te atrapalha e não tomou uma medida, é porque você já está querendo que aquilo ali te atrapalhe, né? Você já está se atrapalhando nesse quesito. Então, assim, você começar a olhar as criptonitas e tirar isso dentro de casa. E aí, nos finais de semana, coisa do tipo, você se permite, um momento mais esporádico, você se permite. Ou não, porque a partir do momento que eu tiro essa criptonita do meu dia a dia, eu meio que estou me controlando nesse aspecto para quando eu chegar no momento de comer algo fora do meu plano nutricional, seja algo de fato que eu coma porque eu gosto muito de comer e que eu escolhi. Pode ser o biscoito maisena, pode ser a pizza, por aí vai, tá? Então o primeiro ponto é esse, identificar essas criptonitas e você tirar elas dentro de casa, diminuir o acesso a esse tipo de alimento, tá? O segundo ponto, que esse é muito comum, é a pessoa chega para mim e fala: pô, Gabi, todo final de semana tem comida pelo aplicativo. Ou então às vezes eu chego de noite e eu vou comer alguma comida pelo aplicativo, porque pô, tá com cupom de desconto, ou então porque tá com frete grátis de determinada coisa, ou meramente porque você recebeu uma notificação. Ou ainda, você é aquela pessoa que assim, nem é tão fã assim de comida por aplicativo, mas você roda muito o feed de alguma mídia social que aparece muita comida o tempo inteiro pra você. E aquela comida tipo assim que visualmente te convence, porque o marketing tá ali de trás, né, pra te convencer a isso. E aí você começa a ter uma ansiedade em comer aquele alimento, uma ansiedade em buscar aquilo dali, né? E às vezes você até não sente muita alegria naquilo que você está comendo, porque não é tão legal, por exemplo, como esta comida lá do que você viu na internet, né? Esse fast food ou coisa do tipo. Então minha orientação para você é que você tire esses aplicativos, você delete os aplicativos de delivery do seu celular, justamente para que ao longo da semana isso não prejudique o seu resultado, tá? Quando você quiser pedir de fato, você tem um Wi-Fi em sua casa, você tem um 3G no seu celular, então você chega, baixa o aplicativo quando você está com os amigos e tudo mais, vai lá e pede. Mas deixar aquele aplicativo ali parado o tempo inteiro e ele só botando as notificações para você, em algum momento vai fazer com que você decida ficar comprando toda hora e você vai sair da dieta de forma descontrolada, justamente porque está ali sendo oferecido para você o tempo inteiro, tá? Então,
não facilitar isso, dificultar o acesso a esse aplicativo é uma coisa que faz com que você tenha menos sabotagem do seu processo de emagrecimento, da sua alimentação mais saudável, tá? Então você olhar para o seu aplicativo, para a sua mídia social e tirar esses gatilhos que te levam a sair também é muito importante. Então tirar os aplicativos de delivery e também tirar essas páginas que brotam para você toda hora um doce sofisticado, bonito, mirabolante, ou então um fast food, essas coisas assim, porque você sabe que aquilo ali te gera uma ansiedade, te gera um estresse para poder pedir aquele alimento. Então, né, se você quiser, substitua essas páginas por páginas que tenham alimentos mais fitness, por exemplo. Eu particularmente prefiro que você não tenha nenhuma dessas páginas, né? E que você não fique consumindo essas coisas na internet. Vai fazer suas coisas, vai trabalhar, vai fazer seus estudos e tudo mais. E sua alimentação está lá, regradinha, certinha, do jeito que você quer fazer, sem ficar olhando, sem ficar comparando com as coisas que estão aí pela internet, tá? E, acima de tudo, a regra mais importante que vocês vão aprender hoje aqui nessa live, sabe qual é? A regra mais importante que você vai aprender aqui nessa live é a regra de Pareto, tá? A regra de Pareto é a regra do 80-20. O que é 80-20? Eu falo isso para o paciente. Você vai ter o seguinte, você tem na sua semana, né? Vamos supor que você tenha 5 refeições que você faça todos os dias. Sua semana tem 7 dias, são 35 dias, são 35 refeições, desculpa. São 35 refeições que você tem no seu dia a dia. 35 refeições. Então você vai pegar 20% disso daí, 20%, e você pode fazer fora da sua dieta, desde que os 80% você esteja dentro da sua dieta, né? Então se você conseguir sair da sua dieta nesses 20% aí, desses 35%, você vai estar super tranquilo se você cumpriu os 80%, né? E isso falando para você apenas de alimentação, tá? Considerando que você está dormindo bem, considerando que você está treinando bem, considerando que está tudo isso alinhado. Então, se está tudo alinhado, está tudo dentro dos conformes, dentro daquilo do que está planejado, né? Você está treinando certinho, você não está perdendo noite de sono, não faz uso de bebida alcoólica de forma muito frequente nem em grandes quantidades. Então, se você tem ali 80% da sua dieta seguida certinha, você está liberado para sair 20%. Esses 20% normalmente contemplam, às vezes você dá uma saidinha leve assim do trabalho, né? Quando tem um aniversário de alguém, tem um siquilho, uma coisa dessa. Ou ainda quando você está ali num almoço de família, ou ainda quando você vai fazer um jantar, ou ainda quando você pula uma refeição, ou coisa do tipo. Então 20% está tudo aquilo ali. Você pode fazer, você tem uma chance de errar 20% desde que você esteja acertando durante 80% das vezes. Tá? Então leve isso também sempre em consideração. Que você sair da dieta não quer dizer que é o fim do mundo, tá? Tá ali dentro dos 20%. Se aquilo ali começar a chegar perto dos 20%, você se atenta e fala assim, olha, a partir de agora, já não pode fazer mais nada nessa semana que seja fora do meu padrão. Por quê? Porque eu estou chegando perto de passar os meus 20%. Então, eu seguindo meus 20% aqui, tá tudo tranquilo. Passou disso, o bicho pega. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você cria essa disciplina de seguir isso daí, você tem mais liberdade para poder sair das coisas, né? Então, por exemplo, se você consegue seguir uma alimentação muito saudável, você consegue treinar muito bem, não perder noite de sono durante 80% da sua semana, chega ali no final de semana e você sai 20%, você está tranquilo para sair. É que nem, sei lá, em época de colégio, quando você estudava para uma prova e aí você estudou e contemplou o assunto que você precisava para a prova e não precisava você agora perder a noite de sono da véspera da prova para poder estudar para a prova, porque você já estudou antes, você já fez aquilo dali. Então, essa disciplina em fazer esses 80%, aquilo que é necessário, te permite a liberdade de você fazer o que você quiser naquele tempo restante ou ainda nesses 20% que você fez aí, tá? Então, lembre-se sempre disso, da regra 80-20, para que você tenha bons resultados, tá? Então, isso vai ser sempre pertinente para tudo que a gente faz na nossa vida. Inclusive, já disse aqui uma vez, a pessoa chegou para mim e falou assim, Gabriel, será que o final de semana atrapalha muito o meu resultado? Eu falo, você que vai me dizer isso. Porque assim, se você segue uma dieta certinha de segunda a sexta, sábado e domingo você sai, e ao final do mês você fazendo isso, você tem resultados ok's, né? Resultados medianos, e para você isso está tranquilo, pronto. O resultado não foi atrapalhado a partir do momento que você fez isso. Agora você fala assim, não, eu tenho péssimos resultados quando eu faço isso, pronto, o final de semana não está atrapalhando. Não, eu tenho ótimos resultados, então o final de semana não está atrapalhando. O final de semana ele pode ser esses 20%, como ele pode ser 50%.
Então você pode ter feito um déficit energético durante toda a semana, se alimentado tudo bem, tudo certinho, aí chegou sexta-feira, você já perdeu noite, aí já viu o rodízio, já viu aquilo, vai comer, não saiu da dieta, come aquilo, come isso, come aquilo, e aí tá aquele caos eterno no final de semana, aí segunda-feira você tá se achando ainda, você tá aqui tipo, onde que eu tô? Onde é que tá acontecendo aqui? Pronto, quando aconteceu tudo isso aí, você vai ver que, de fato, o final de semana ele vai prejudicar o seu resultado final, tá? Se não for assim dessa forma, é menos provável que o final de semana atrapalhe o seu resultado, tá? E lembrando que é o seguinte, quando a gente fala dessa privação, eu sempre digo aqui que é o seguinte, quando a gente fala dessa questão de privação, a gente está falando sobre uma alegria no se alimentar, né? E eu vejo que hoje em dia é muito comum que as pessoas falam assim, não, eu vou ser feliz quando eu comer tal coisa, e atrelam muito a alegria ao alimento, né? E eu costumo dizer o seguinte, às vezes, por a gente ter a alimentação, né, a nutrição, ela está muito relacionada com a necessidade biológica da gente, né, daquilo que a gente precisa para sobreviver, de calorias, de carboidratos, etc., como também está relacionado com o nosso quesito social. Então, como eu falei, né, um sábado de noite, você está com a amada, um jantar romântico, você não está ali pensando em carboidratos, proteínas e lipídios, você está ali pensando numa confraternização com a amada, aquela coisa bonita e tudo mais, né? Um churrasco com os amigos, você não está ali pensando, nossa, agora vai ser uma super compensação de proteínas. Não, você está ali num evento social, né? Você está ali para poder confraternizar com amigos. O churrasco, ele é meio que um coadjuvante de todo aquele conjunto social que você está ali. Então a alegria em si só não está em, sei lá, comer uma pizza de noite com a amada. Em comer uma pizza, né? A alegria em si só não está em comer um churrasco. A alegria está nesse conjunto de coisas. Então muito provavelmente se você fosse comer a pizza sozinho, né? Se você sai de casa, chega no restaurante, pede uma pizza sozinho e come ela, né? É diferente de você chamar a amada, chegar no restaurante, pedir a mesma pizza, sentar, conversar, tá aquilo ali e comer a pizza. Então tem uma outra simbologia. Então a alegria, ela não está necessariamente na pizza, ela está em todo esse contexto. O churrasco, se você fosse fazer um churrasco sozinho, você e a carne e a brasa, né? Não, nunca fiz, mas deve ser alguma coisa um pouco depressiva, eu acho, né? Uma coisa meio estranha. Então, assim, o que traz a alegria desse churrasco é o conjunto de fatores. É a galera resenhando, uma pessoa que você nunca mais viu, uma pessoa que solta piada, é aquela coisa tudo ali. O churrasco, ele é meramente um coadjuvante de toda essa participação. Então, quando a gente fala de você sentir alegria nesse comer, lembre-se disso também, que muitas das vezes a alegria ela não está necessariamente no alimento, e sim em todo o conjunto. Agora, quando a gente fala em alegria no alimento, eu reforço que a gente tem basicamente ali 3 formas de você sentir um determinado grau de alegria ao comer, né? Na alimentação, nesse quesito nutricional. A primeira delas é você ter uma alegria em ter o que comer, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é o mais básico possível, né? Mais natural, mais instintivo possível. A primeira alegria que você sente com a alimentação é a alegria em ter o que comer. Essa é a primeira alegria que você tem que ter, deve ter todos os dias. Alegria em ter o que comer. A segunda alegria que você deve ter ao comer, é a alegria de poder escolher o que você vai comer. Isso também é sensacional. Você pode escolher aquilo. Além de você ter uma comida que você tem, né, para comer, você não está ali agora só matando a fome, você está podendo escolher o que você vai comer. Você já sabe, será que eu vou comer uma pizza disso ou pizza daquilo? Será que eu vou comer uma massa ou vou comer o arroz e feijão? Né? Então você escolhe o que é que você vai comer ali, ou como um frango ou como um atum. Então você escolhe. Essa é uma alegria que você deve ter também ao comer. E a terceira alegria, que eu acho que é a alegria também que é muito importante na nossa vida, e ela está mais distante dessas necessidades mais básicas e instintivas, mas ela é muito importante para o nosso amadurecimento, ela é muito importante para que a gente tenha consciência e uma alimentação mais saudável na frente, é a alegria em você ter feito uma boa escolha. A alegria de você ter feito uma boa escolha alimentar. E essa boa escolha alimentar é porque essa alegria você vai sentir no ato de comer e após o ato de comer. Então você não sente culpa ao comer aquilo. Você não sente um remorso ao comer aquilo. Você não sente uma tristeza por ter cometido um excesso. Então assim, primeira alegria em ter o que comer. A segunda, em poder escolher o que você vai comer. E a terceira, alegria em, além de escolher o que comer, escolheu
aquilo que mais lhe fez bem, aquilo que lhe fez mais saudável, aquilo que lhe fez melhor, aquilo que vai melhorar seu desempenho e que te dá alegria tanto no ato de comer como após o ato de comer. E isso faz com que, de fato, né, você se sinta mais alegre, tá? Então leve sempre isso em consideração, tá? Para você ter uma alimentação saudável, para você se alimentar bem, para você ter bons hábitos, né, mais saudáveis, sem se privar de forma desnecessária, comendo tudo aquilo que você gosta todos os dias. É fundamental que você tenha todos esses pontos alinhados, tá? Então não se prive de forma desnecessária. Esse se privar de forma desnecessária não é um comportamento de uma alimentação saudável. Lembre-se sempre disso. Toda pessoa que se priva de forma desnecessária não está falando sobre alimentação saudável, tá? Então você tem que adquirir esse grau de consciência, gerando assim uma autonomia. Então você saber fazer boas escolhas, você ter consciência daquilo que é os seus movimentos do dia a dia, né? Onde é que você tem fome, onde é que você não tem fome, onde é que você está comendo muito, o que você está comendo pouco. Então tudo isso você precisa controlar, livrar-se desses efeitos que são efeitos compensatórios, ou seja, efeito sanfona. Então quando você se priva muito, você vai, pô, não vou comer mais nada disso, não vou comer mais pão, aí depois você vem, pá, e vem chuva de pão, e aí você sobe o peso. Então desce o peso, sobe o peso, desce o peso. E aí, você não bebe mais álcool, aí do nada você começa a beber álcool como se fosse o álcool fosse acabar no mundo. Então, evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de movimento que as pessoas têm. Então, criar consciência daquilo que você verdadeiramente gosta de comer, tá? Então, não é porque está ali à sua disposição que é necessário que você coma. Então, se você gosta muito de uma pizza de 4 queijos e só tem, sei lá, pizza de marguerita, não tem necessidade de você comer se você vê que você não gosta, tá? Então lembre-se sempre disso. Então olha aquilo ali, verdadeiramente eu gosto dessa pizza. Pô, se eu não gosto, não tem por que eu sair comendo as coisas que eu não gosto de comer, tá? Então primeiro, o outro ponto é esse. O outro ponto também que a gente precisa ressaltar é criar você tem consciência na verdade do que o como você come é tão importante do que o que você come. Então como você come, né? Então o alimento que está ali na sua frente, como eu falei, se você gosta muito de um brigadeiro, você vai comer ele de forma a apreciar o brigadeiro, né? Se você gosta muito daquele alimento, você come ele de forma lenta, apreciando cada segundinho daquilo dali, né? Então, como você come um alimento é tão importante do que o que você está comendo como alimento. Então, se você adora comer esse tipo de alimento, é importante que você coma de forma consciente, pausada, você esteja ali presente, sem ruído, sem bagunça e ali degustando aquele sabor da comida que você gosta de fato de comer, tá? E lembre-se sempre que a disciplina vai te levar à liberdade. Então, quando você começa a ter disciplina da sua rotina, ter autoconsciência, autocontrole, você começa a olhar quais são os sabotadores que atrapalham você. Pô, será que é o aplicativo de delivery? Pô, será que é ali aquele Instagram, aquela página que você fica ali vendo e aí brota um bocado de receitinha, um bocado de coisinha que você fala, eita, oi, comer um negócio desse essa hora, aí você fica ali meio que naquela ansiedade. Tudo isso te gera essa ansiedade, te gera esse desconforto, tá? E quando você começa a ter essa disciplina de controlar esses sabotadores, saber inibi-los, né? Saber deixar eles reservados, né? E olhar para o princípio 80-20. Então você olha assim, pô, se eu me controlar certinho aqui 80% da minha semana, os 20% tá garantido, eu vou poder fazer aquela baguncinha, aquela coisa malemolente, aquela swingueira, e eu vou comer o que eu quero comer, eu vou poder fazer tudo isso aqui. Pô, se no meu dia a dia tá tudo certinho, isso aqui não vai atrapalhar o meu resultado final. Então você coloca isso na sua cabeça. Quanto mais você tem essa disciplina, mais você tem liberdade de poder fazer essas escolhas, de sair do planejamento, tá? Então bote sempre isso na sua consideração, sempre olhe para a alimentação dessa forma. Tenha uma alimentação saudável sem se privar de forma desnecessária, tá? E aí você com certeza vai ter melhores resultados, resultados que você vai conseguir manter por curto, médio e longo prazo, tá? Então durante toda a sua vida você vai ter este comportamento, você vai ter uma autonomia, você vai ser autônomo para poder fazer boas escolhas e ter bons resultados ao mesmo tempo. Então isso pra gente não tem preço, tá? Isso pra gente é uma forma mais saudável de se viver, é essa, tá? Eu gostaria muito de agradecer todos vocês que estiveram aqui presentes comigo hoje. Então, Beta, Ivana, Viviane, Leomar, todo mundo aqui, Marcelo também. Então eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que se fizeram presente aqui na live, tá? Toda semana nós temos o Encontro com Medrado, tem nome para o nosso quadro aqui, Encontro com Medrado, toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre assuntos relacionados a ter uma alimentação mais saudável, a ter hábitos mais saudáveis todos os dias.
de forma descomplicada, fazendo com que você acelere os seus resultados, fazendo com que você chegue no seu emagrecimento de forma mais rápida, chegue na sua hipertrofia de forma mais rápida, você tenha resultados de forma mais expressivas, sem essas coisas complicadas, né? Sem essas coisas de tem que fazer. Não, ó, feijão com arroz, aquela coisa boa de se fazer, sem mistério, sem privação, sem neura, sem nóia, tá? Gostaria de agradecer e muito a presença de vocês. Ó, o Paulo aqui também, né? Muito obrigado, Paulo, pela presença, pelo comentário, cara, você que é incrível. Então, tamo junto sempre. Pessoal, boa noite pra vocês. A live vai ficar gravada, já mande aí no grupo de família, já manda aí nos grupos que se reconciliaram aí, todos os grupos que vocês tiverem, mande para o amigo, para a amiga que está com aquela dificuldade de ter uma alimentação mais saudável, que fica aí se privando das coisas, ou ainda que viu aqui, que você viu uma mensagem que é importante de ser levada em consideração, você fala, putz, fulana vai adorar ver isso daqui, né? Pô, ciclano precisa ouvir Gabriel explicando isso daqui para ela, então já mande para essa pessoa que precisa ver essa mensagem e venha-se embora, viu? Um beijo do Nuto para vocês. Tamo junto, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.